Bom, primeiro aqui vamos dizer que a direita está sempre forte e eu faço parte dessa união, tá? Que na verdade é só para a gente manter a nossa liberdade total, que a gente paga todos os nossos impostos corretamente para poder manter o governo funcionando, para poder fazer os serviços públicos, porque mesmo esses comunistas aí são funcionários públicos, tá? O Bolsonaro foi o único que assumiu como ele é funcionário público em outros aí, tá? Que aí se acha os top. E a gente que banca essa galera toda com cada vez imposto mais, que inclusive esse sapo barbudo aí, só o governo dele é só roubar e botar imposto. Mais nada. Mas vamos voltar aqui em 2019. 2019, quando o presidente Bolsonaro assumiu, a maldita esquerda caiu em cima, porque Trump já estava nos Estados Unidos. A maldita esquerda caiu em cima. 2019 foi um sufoco para o Bolsonaro começar a ajeitar a casa, mas conseguiu passar o primeiro ano. 2020, eles viram que não conseguiram derrubar o Bolsonaro, se reuniram mundialmente, veio a Covid. Portanto, essa Covid é meio estranha, tá? Porque até hoje, esses mesmos na época que estava lá uma parte contra o Bolsonaro, que é esse cabeça de ovo contra o Bolsonaro, que até hoje está, proibiu tanta coisa e o Bolsonaro fez um belíssimo governo com tanta complicação. E os membros das igrejas ficaram chorando porque não podia fazer um culto e fica aquelas perseguições todas e que era proibido que ia expressar sua religião, tá? E a população arregaçou a manga, começou a ir para a rua. Começou a ir para a rua protestar, porque afinal de contas, aquela Covid é tão estranha, tá? Porque aqui no subúrbio, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, onde eu moro, os botecos ficavam lotados aqui, lotado. E outros lugares aí, as favelas, tudo lotado, nada ficou vazio, só os centros mesmo de movimentação de trabalho que não podia. Barreira policial, aquelas tudo tinha, sendo obrigado devido àqueles governadores e prefeitos que estavam alinhados dentro dessas normas que temos até hoje em 2025. Então, os religiosos ficaram se expressando e falando que essa doença é bíblica, não sei o quê. Então, hoje nós temos tecnologia super de ponta para que formasse uma frente antes de apontar qualquer doença que é bíblico, tinha que ser analisado, constatado, para sim a religião apontar, dentro do meu parecer, dentro do meu ver, tá? Porque eu tenho pouco conhecimento em relação a papel, mas isso aqui funciona muito bem. Muito mais do que muita gente imagina. Só que eu não estou aqui para provar ninguém. Deus sabe o caminho de cada um. Então, eles hoje deveriam estar junto com a Michelle, fechado com a Michelle, dando a força a ela em público, em culto, se juntar para poder manter a expressão. Porque se essa galera aí da esquerda dominar 100%, não é depois ficar chorando, não. Porque existe um ditado que eu aprendi quando era muito jovem. É mais válido a lágrima de uma derrota do que a vergonha de não ter lutado. Então, a maior parte do povo brasileiro está de parabéns de não baixar a cabeça. Vamos estar de cabeça erguida, mesmo se a gente for derrotado, mas a gente está com orgulho que não aceitou de forma tranquila. Então, esses religiosos deveriam se juntar com a Michelle
com Bolsonaro, os líderes, se juntarem, como até o Malafaia fez. Eu não frequento igreja não, porque algumas coisas, para mim, está errado o ensinamento. Uma delas principais é que, para chegar ao reino de Deus, tem que passar, não aceitar Jesus, é passar pelo Filho. Então nós temos que fazer por merecer a entrar no reino de Deus. Então eu li a Bíblia, eu entendo ela muito bem, tá? Então esses religiosos da Grandes Patentes deveria estar fechado com a Michele. Não é deixar ela sozinha em um palco falando desse cachaceiro comunista, que ele mesmo já assumiu que é comunista. Tá? Não é eu que estou falando, não. Ele já assumiu. Ele já assumiu também que já roubou para o país. Ele já assumiu tudo. E você vê, essas mesmas turma que foi contra o Bolsonaro, ficou um peso no governo do Bolsonaro, hoje está aí. INSS, mais não sei o quê, mais não sei o quê, e ainda estão perseguindo o Bolsonaro. Aí pergunta, será que a Covid é verdade mesmo? E a China está entrando no país, dominando aqui os minérios, querendo dominar tudo? E esses comunistas ainda estão preocupados com guerra civil. A guerra civil já está já desde quando o Bolsonaro entrou, rapaz. O caos já está já formado desde que vocês estão formando o caos. Esses comunistas já formaram o caos há muito tempo. Né? Agora que eles estão dizendo guerra civil, a guerra civil já começou já. Tá? Não é guerra civil, não, é guerra contra esses comunistas, é guerra contra essa cambada que quer foder a população. A gente só quer que o governo faça seu trabalho. A gente paga imposto, é para eles fazer o serviço. Tá? É só isso. Mas não, mas eles querem que a gente ganhe R$ 5 para sobreviver com o que eles derem. Enquanto eles têm fazenda, tem coisas pra caramba, a gente tem que declarar isso, declarar mais não sei o quê, tanta coisa que a gente tem que declarar até que tem que cagar para esse governo. Enquanto eles têm aí fortunas e fortunas e cada vez mais fortunas, e ainda por cima ferrando o país todo, a economia do país, a riqueza do país. Então, é só para analisar, tá? E eles têm que se preocupar com a guerra mundial que eles estão formando. É a guerra mundial, que a civil já está, tá? Porque lá quem está é Trump, não é aquele Biden bundão lá não. Agora é o Trump que está lá. Estados Unidos tem presidente. Aí esse cachaceiro pensa que é guerra de boca de fumo. Guerra de boca de fumo. É tipo esses soldadinhos aí, matador de mosquito, porque esse governo do PT, lá atrás, já fez ele matar mosquito da dengue, que ficou uma vergonha mundial, o exército brasileiro matando mosquito. Matando mosquito. E com a população quer ser brabo. Agora quero ver quando tiver uma guerra aí, se vai pular no miolo para defender o país, porque esses pinguços aí, esses comunistas, estão criando uma guerra mundial, não é mais civil não, tá? Então fica aqui para esses líderes religiosos se juntar a Michele em cima de um palco e defender a religião, não é se esconder não, e depois ficar chorando não, tá? Faz tipo as pessoas que já perderam a vida, as pessoas que estão presas, e essa luta para poder tirar. Porque eles não é anistia não, que eles não são culpados não, eles são inocentes. Porque tem câmera lá, filmou tudo, sabe quem é culpado. Sabe quem é culpado. Lá está filmado, os culpados que tacaram aquela algazarra lá no dia 8 de janeiro de 2023. Então a preocupação deles aí é condenar Bolsonaro. É condenar Bolsonaro, que até hoje Bolsonaro está sendo perseguido. Bolsonaro está mais importante para ser posto na cadeia do que
por os vagabundos que estão roubando o INSS. E outros roubos aí que já tem, e também já tirou aquele condenado lá da cadeia para botar na presidência. Tá? Isso tudo no meio da Covid. Então, religiosos, antes que a gente tem tecnologia de ponta, antes de saber lá de trás, antes de apontar qualquer doença, tá? Que agora vai ser difícil vir doença, que agora é na base mesmo da ignorância, tá? Porque não tem como botar mais coisa de doença na cabeça do povo. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, dengue, chikungunya, zika vírus, leptospirose, e olha o rio, e olha essa água que trata aqui para a gente beber. É só reparar, meu filho. Até o rato não quer nem entrar mais nessa água que a gente trata para a gente beber. E eu lá estou preocupado com açúcar, com agrotóxico. Eu agradeço o agro. O agro é 100%. A grande cidade que polui. A gente bebe água com grande quantidade de cloro. Tá? Então o agro é maravilhoso. E eles querem quebrar o agro. Aí vocês vão sentir falta se quebrarem. Vai morrer de fome. Como lá na China, o pessoal come rato, come mais não sei o quê. Que antigamente o pessoal ficava sacaneando. Hoje a tecnologia está aí, falando. A tal de AIDS. O pessoal da África também já sofre com comunismo, mas tem tempo. Até um médico, até um religioso, não sabe distinguir uma pessoa passando fome, não, é? Para dizer que ele está com AIDS? Isso é a medicina que diz, não sou eu, não. Tá? Então, povo brasileiro, de direita, extrema direita, seja lá o que diabo eles forem, a gente tem Deus guiando a gente. Não baixaremos a cabeça e vamos à luta. E boa sorte para todos nós, que Deus abençoe o Brasil.